Olá, boa noite, amados irmãos. Novamente estamos entrando em sua casa, tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus e aguardamos sim que mais uma vez esta palavra que nós estamos levando à igreja para a edificação, para a bênção de cada um que aqui está conosco, que procura ser edificado com a palavra de Deus, possa trazer refrigério e trazer conforto a todos aqueles que já conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador e aqueles que ainda precisam conhecer, tomar uma decisão o mais rápido possível. Nós vamos ouvir uma música e logo depois nós vamos começar com a mensagem da palavra de Deus e fazer os agradecimentos a todos que estão conosco já online, né? Então, todos que nos assistem. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produz em ti valor eternal. Como um manancial em quem confia no Senhor, e na palavra dele se compraz. Descobrirás de bênção sua vida por amor, em provações terá consolo e paz. Pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Já ouvemos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber desta água sede nunca mais terá, diz o divino mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz, é a mensagem santa vinda do céu. Pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Já ouvemos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Já ouvemos bênçãos do Senhor. Queremos agradecer aos nossos irmãos e dar novamente boa noite a todos que já estão conosco. A irmã Diana, irmão Claudemir, a irmã Cristiane, a Josemilda, a irmã Ieda, a Clívia Brilhante, também o José Lima conosco, boa noite, irmão. José Hilton, a irmã Dora, a Jazira, Januário também conosco, o Evilásio, a irmã Elânia junto também com ele, ao André, nosso irmão André, também a irmã Ângela está conosco. Boa noite a todos que já estão online, boa noite a todos que estão chegando, a irmã Maria Zilda. Louvamos a Deus pela vida de vocês e que cada dia que nós estamos vivendo nesta terra,
possamos ser uma luz para aqueles que ainda estão em trevas, possamos transmitir a segurança que temos na palavra de Deus, a confiança que o nosso Deus nos traz, mesmo em momento de adversidade. Sabemos que a própria palavra de Deus já nos adverte de outros problemas muito mais sérios que aconteceram na humanidade, mas que aqueles que conhecem e servem ao Senhor Jesus estavam guardados, protegidos, estavam sempre protegidos pelo nosso Senhor Deus, e sempre Ele glorificou o seu nome dessa forma. Creio que não será diferente também nessa pandemia que nós estamos vivendo. Irmã Zilda está mandando boa noite, seu Manuel também, conosco a Semilene e a irmã Tássia, também conosco já, a irmã Auxiliadora. Agradecemos a cada um que nos assiste. Boa noite também ao senhor Ademir, a irmã Cristiele e a família toda do João. Boa noite também a Maria Eduarda, está dando boa noite para nós. Estou com saudade da Maria Eduarda, que Deus abençoe essa família e que a gente logo esteja junto de novo aqui no templo. Rafael também mandando boa noite, e todos os irmãos que nos acompanham neste momento. Nós vamos usar hoje 2 textos. E eu quero que você já busque a sua Bíblia, espero que você já esteja com ela pronta aí, e traga ela para o Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Enquanto vocês estão preparando já para a leitura da palavra de Deus, nós queremos ainda agradecer os demais que acabaram de entrar, né? Também acho que já falei do irmão Rafael, não sei se falei, mas está conosco também. Boa noite, irmão. Também o irmão Ayrton. Deus abençoe a sua família. A irmã Ida também está desejando uma boa noite a todos. E que de fato, na presença do nosso Deus, a noite seja maravilhosa. Então queremos compartilhar com os irmãos na palavra de Deus. Eu quero convidá-los abrirem suas Bíblias em João. Espero que você compartilhe também este vídeo, esta mensagem com outros amigos. Hoje eu quero falar sobre julgamento final. Penso que muita gente está preocupada já com o que está acontecendo no mundo, até acreditando que já se iniciou o juízo de Deus, e eu creio que em parte sim, mas como a Bíblia diz, é o princípio das dores, muita coisa vem pela frente, mas também ela nos mostra que há uma saída, que há uma esperança, que há como fugir do julgamento que virá sobre a humanidade. Então, quero compartilhar com os irmãos no capítulo 3 de João, o Evangelho de João, e aí eu vou convidar para que a gente possa ler esta passagem em João, capítulo 3, vamos ler do versículo 17 até o versículo 19.
e depois nós vamos apoiar este tema com uma outra passagem muito significativa do Velho Testamento. Então, João, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Queremos ainda agradecer nossa irmã Cristina, especificamente minha mãe, agradeço também por estar conosco, e que Deus abençoe a sua saúde, Ele proteja nesse período aí também que é bem sério, né? Questão de pessoas vulneráveis. Deus abençoe. Irmã Margarete, também boa noite. Ok, vamos então à palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 17 até o 19, que a palavra do Senhor nos diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar. Querido Deus, poderoso e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, te agradecemos pela revelação que ela nos traz, te agradecemos pelo teu Espírito que nos ilumina, também que nos chama a atenção, nos repreende, nos ajuda, Senhor, a compreender a tua vontade e poder aplicar, Senhor, em nossas vidas, também poder levar aqueles que ainda não têm o conhecimento de Jesus, para que o busque o mais depressa possível. Nos abençoa, Pai, que possamos transmitir a tua palavra nesse período de pandemia, a qual ela chega em todos os cantos, para que todos sejam notificados e assim, ó Deus, conheça o teu grande amor e saber que está à disposição de cada um que entrega a sua vida a Cristo. Pedimos que o Senhor nos livre do que está acontecendo neste mundo e proteja a tua igreja, assim, ó Deus, para que continue a fazer a tua obra aqui na terra até o dia da nossa redenção. Pedimos estas coisas não porque somos merecedores, mas no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Julgamento final é o tema desta mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele destaca 4 vezes a mesma ação. Não sei se você conseguiu perceber. Qual é a ação? Julgamento. O julgamento está aqui presente, que primeiramente Jesus veio não para que julgasse, está falando da vinda, a qual ele veio para morrer em nosso lugar, mas para salvar o mundo. Ele não veio na primeira vinda para julgar, mas para salvar o mundo. Porém, o texto também diz que o mundo rejeitou e que esse mundo será julgado porque não creu no Filho de Deus. O julgamento é muito claro aqui e a Bíblia vai dizendo as razões que o Senhor fará isso. Então, é comum a gente ouvir que um dia todo homem irá comparecer perante Deus e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Isso a gente tem ouvido. Também ouvimos que Jesus se assentará no seu trono e fará o julgamento final. Mas por quais motivos Jesus julgará a humanidade? Por quais motivos a humanidade tem que passar por esse julgamento? O livro ou o Evangelho de João nos afirma a razão. Diz porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras, as obras dos homens ou da humanidade aqui, eram más. Obras que não agradavam a Deus. Isso fica muito claro no versículo 19. Obras que foram julgadas por Deus porque eram malditas ou porque eram más.
Então, meu propósito nesta noite é mostrar os motivos por que Jesus julgará a humanidade. E avaliar esses motivos, nós podemos também tirar o que está acontecendo nos nossos dias e o que vai acontecer ainda mais. Podemos perceber que já são sinais do que virá pela frente e preparar a nossa vida, porque é inevitável que o julgamento venha. Mas é possível que a gente escape desse julgamento. Então, há, por exemplo, na Bíblia alguma passagem que apresente motivos porque Deus já fez isso no passado? Eu creio que sim. Existe uma passagem que nos mostra 3 motivos principais porque Deus já julgou a humanidade no passado. E eu quero convidá-los a ir para Gênesis agora no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, e nós vamos destacar aqui 3 motivos que já aconteceram no passado, porque Deus julgou a humanidade, e também julgará no futuro mais uma vez, agora apenas de uma forma diferente e de uma forma final. Então, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, aparece o primeiro motivo porque Jesus julgará a humanidade. E o primeiro motivo é devido à multiplicação da maldade. Ou seja, o aumento destas coisas. Veja como a Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Naquele tempo, aqui é no tempo da geração noética, ou na geração antes do dilúvio, o Senhor começou a perceber que o homem tinha se desviado do caminho e agora estava cada vez mais apegado à maldade. Então a maldade era enorme. Havia uma tendência muito grande para a maldade e a gente sabe por que essa maldade cresceu ou se multiplicou, como diz o texto. No versículo 3 apresenta essa verdade. Qual era o problema da multiplicação da maldade? Havia uma carnalidade muito grande, uma tendência para a carne, quando o texto diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, uma inclinação para os prazeres da carne. A maldade se multiplicou. E o homem carnal não pôde mais agradar a Deus, pois ele vivia na prática do pecado. Ou seja, a maldade que ele fazia contra o seu próprio corpo, a maldade que ele faz e continua a fazer contra si mesmo. E nós podemos ver essa maldade também se multiplicando nos dias de hoje, maldade contra si mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de uma maldade contra o próprio corpo, a gente vê a maldade na prostituição, no adultério. Pessoas que vendem os seus corpos ou que buscam o prazer apenas por satisfação do dinheiro ou daquilo que ele pode lhe dar. Também a maldade contra os outros, e a gente vê isso na mentira, no assalto, no engano, no levar vantagens. E ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo, pessoas que estão levando ou tentando levar vantagem no sofrimento, no desespero dos outros. E a gente olha e diz, como pode ver ou pode ter pessoas tão más assim? Que se aproveita vendo uma forma de ganhar dinheiro nesse período de crise, de pandemia. Maldade se multiplicando. E parece que alguns que praticam essa maldade são espertos, né? Que aproveitaram a oportunidade, é hora de ganhar o meu, é hora de tirar aí o meu dinheirinho, e alguns estão se aproveitando até com engano e com mentira. Maldade contra Deus. E a gente vê isso na idolatria, na blasfêmia. Pessoas que poderiam nesse momento buscar ao Senhor que tem o poder para mudar essa situação, talvez até falando mal, talvez até criticando, se ele pode mudar a situação porque ele permite.
Eu creio que ele permite exatamente para que as pessoas se humilhem aos seus pés, para que as pessoas reconheçam que não são nada, que a nossa vida, como diz Tiago, é como uma neblina, como uma vela que está acesa e de uma hora para outra apaga. Então, maldade contra Deus, e a gente vê isso cada vez mais se multiplicando. Então, o homem carnal, ele tem inclinação para tudo que é mal. Por isso a Bíblia diz, ou ela adverte, que nós devemos detestar o mal apegando-nos ao bem, em Romanos 12, versículo 9. Detestar o mal, apegar-se ao bem. Isso dá a ideia de que a gente não tem que caminhar com o mal. Se a gente vê o mal, a gente se afasta, a gente se desvia do mal. Ela também nos diz para não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Ou fazer o mal ou fazer o bem, melhor dizendo, quando recebemos o mal em troca. Vencer o mal com o bem. A Bíblia também diz que nós devemos refrear a nossa língua do mal, em 1 Pedro 3:10. E isso requer também um cuidado naquilo que nós estamos comunicando, naquilo que nós estamos postando, naquilo que nós estamos compartilhando. Será que não é um mal? Será que o que eu faço ou o que eu estou compartilhando tem ajudado para edificar principalmente aqueles que não têm esperança ou aqueles que têm uma fé fraca? Aqueles que estão sendo aperfeiçoados na fé? Então, devemos refrear a nossa língua do mal, senão nós estamos contribuindo para o mal aumentar mais ainda. Nos dias de Noé, como diz a palavra de Deus, o mal era continuamente. Versículo 5 diz isso. Era continuado. Ou seja, eles estavam acostumados a praticarem o mal. E aqui é uma maldade contínua, porque o desígnio, segundo as escrituras de Gênesis 6, versículo 5, era mal o desígnio do coração daquelas pessoas. E o desígnio significa a imaginação do que eles pensavam, o propósito e o desejo. Não só era algo que eles pensavam, mas que eles colocavam como uma atividade. O propósito e desejo, eles agiam assim. Será que hoje está diferente? Será que existe bondade hoje no mundo? É claro que a gente pode ver algumas pessoas fazendo bondade nesse período, mas são poucas. A maioria sempre quer tirar algum proveito nisso. O desígnio do homem é completamente mau. E aqui é só o que está lá no coração dele que Deus pode avaliar de fato quais são os motivos que levam a fazer determinadas coisas. Desígnio do coração malvado. Então a Bíblia diz que todos que praticam mal serão julgados, ou todos que vivem na maldade passarão sim por um julgamento, serão separados um para a direita e outro para a esquerda, e a maldade também que será julgada. Todos serão julgados por causa da maldade do coração. Esse foi o primeiro motivo porque Deus julgou aquela geração. A maldade se multiplicando, a maldade crescendo. A segunda razão ou motivo porque Jesus julgará a humanidade também vai aparecer em Gênesis no capítulo 6, na mesma geração. A segunda aqui é devido à corrupção da terra. E veja como ainda no capítulo 6 aparece essa corrupção. Versículo 11 nos diz assim, versículo 11 e 12, até repete várias vezes. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. 3 vezes aqui nesse texto mostra a quantidade, isso quer dizer que existia uma corrupção generalizada, uma corrupção gravíssima na terra. O Senhor viu que estava cheia de corrupção a terra. E corrupção aqui pode ser também interpretada como devassidão, como depravação ou como imoralidade. Corrupção em várias áreas.
corrupção moral, corrupção na questão da devassidão, corrupção que de todos os jeitos. Então, será que existe pessoas devassas hoje? Pessoas que se corrompem moralmente? É só a gente olhar porque nós estamos vendo ao nosso redor e observar atentamente. Existem pessoas imorais, pessoas que não dão valor à moralidade. Não precisamos ir muito longe. Vamos ver o que deram ênfase no carnaval com relação aos seus próprios corpos, com relação a Deus, com relação a Jesus Cristo, com relação à fé de alguns. O que fizeram? Como essas pessoas corromperam as suas próprias mentes, os seus corações, ao ponto de agredir as outras religiões, as outras pessoas que têm fé, ou virou uma coisa banal, porque a moralidade se corrompeu. Podemos ver que esta corrupção está desenfreada, porque tudo é livre hoje, tudo pode, com a ideia de que pode, mas desde que seja moderado. Mas ninguém entra numa corrupção de uma vez, entra sempre com moderação. Ninguém fica bêbado de uma vez, fica com moderação e depois vai. Ninguém fica drogado ou viciado de uma vez, começa com moderação. E muitas pessoas ficam escravas, então, desses vícios e de outras coisas mais para satisfazer os seus prazeres, ou seja, mais uma vez sendo corrompidas as suas próprias mentes. Corrupção está clara nos nossos dias. Corrupção que tem aumentado. Parece que quem é diferente destas pessoas é que está fazendo a coisa errada. Enquanto que a maioria se corrompe, parece que estão fazendo a coisa certa. Isso tem sido apoiado por grande parte da mídia, grande parte dos veículos de comunicação. Parece que o errado é certo e o certo é errado. Será que existe depravação hoje? Será que nós estamos vendo a depravação mesmo aumentando nos nossos dias? É só olhar ao nosso derredor. É bom fazer uma comparação os dias de hoje e os dias anteriores, os nossos pais, os nossos avós. Como os rapazes e moças têm agido hoje. Qual é, de fato, a perspectiva destas pessoas? Qual será, como eu disse recentemente na igreja, o futuro deste país ou da nação? Como serão, melhor dizendo, as próximas gerações? Não tenho visto um futuro muito bom, porque há uma depravação muito grande, de fato. Que muitos, até mesmo onde deveria aprender sobre moralidade, caráter, sobre uma vida correta, estão se perdendo, e graças a Deus que mudou algumas coisas pontualmente. Mas nós temos visto o comportamento das pessoas cada dia mais depravado. Cada dia mais tem aumentado de fato a corrupção no nosso mundo. A corrupção faz parte do homem carnal e faz com que ele desvie o seu curso. É o que diz o texto no versículo 12 de Gênesis capítulo 6, que o homem se corrompeu de tal forma que se desviou do caminho, que se afastou de Deus. Deus fez com que o homem se desviasse do seu caminho exatamente porque deixou de dar obediência, melhor, ou de obedecer ao Senhor. Então, a gente sabe que Deus criou o homem baseado nas Escrituras de forma íntegra, de forma correta. Criou perfeito, mas o homem desviou-se do caminho de Deus. Diz isso a Bíblia lá em Eclesiastes 7:9, quando ela diz que Deus fez o homem íntegro, mas o homem se corrompeu. O homem se afastou de Deus. Foi exatamente também na geração de Noé. Noé falando da palavra de Deus, falando do propósito de Deus, mas mesmo assim esses homens se corromperam, se afastaram de Deus. Também a Bíblia diz que Deus separou esses homens de si e os entregou à corrupção. Já que eles querem viver na corrupção, já que eles não aceitam o
chamado de Deus, a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Então Deus entregou esses homens à corrupção. E veja como a Bíblia apresenta isso em um texto muito forte, para que a gente reflita em Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo de 24 até o versículo 28. Veja como estes homens se deixaram levar pela corrupção e Deus entregou eles à própria sorte. Romanos, capítulo 1, versículo 24 até o versículo 28, diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor, no versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Passaram a servir a si próprio, passaram a agradar a si próprio do que a Deus, o qual é bendito eternamente. Amém. Por essa causa os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, ou seja, corrupção moral, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então a Bíblia declara que estes homens abandonaram o ensinamento de Deus, abandonaram a verdade de Deus e se entregaram à mentira e aos seus próprios prazeres, adorando mais a si mesmo do que a Deus, mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus os entregou às paixões infames. Agora, essa corrupção que nós estamos vendo, há um meio de se libertar. Podemos nos libertar dessa corrupção. Deus não só mostra o erro, mas Ele mostra também como acertar. Ele mostra também como fugir da corrupção. Ele diz que é possível a gente escapar da condenação ou da corrupção que está se alastrando pelo mundo todo. E a única forma de escapar é mediante Jesus Cristo. Aqui mesmo, nessa carta de Paulo aos Romanos, ele apresenta essa verdade no capítulo 8, versículo 1, quando ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus se livra da corrupção, se livra da condenação e se livra do julgamento final. Quem está em Cristo Jesus pode se libertar desta corrupção ou não abraçará esta corrupção que tem aumentado, que tem crescido. De fato, esta corrupção tem se alastrado pelo mundo todo. E nós temos visto que as cidades que mais se corrompem, os países que mais se corrompem, os países que a moral cada dia está pior, ou que a depravação tem aumentado, também sofrem as maiores consequências. E creio que também por isso assim tem acontecido com esta pandemia que está se alastrando no mundo todo. Penso eu, e é aqui um pensamento meu, que aqueles lugares que são mais depravados sofrerão com certeza as maiores consequências. Aqueles que se corromperam mais. Agora, esta é uma das razões porque o Senhor já julgou no passado. Esse é aqui o segundo motivo, o aumento da corrupção. Mas ainda tem um outro motivo que nós podemos destacar, o terceiro motivo, porque o Senhor Jesus julgará a humanidade. O terceiro motivo também aparece em Gênesis, no capítulo 6, agora no versículo 13. Veja aí a sequência de coisas que estão acontecendo. Diz o versículo 13: então disse Deus a Noé:
resolvi dar cabo de toda a carne, ou resolvi julgar toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. A terra está cheia da violência dos homens. Outra razão, João descreve isso no texto que nós lemos. As obras dos homens eram más, por isso eles foram julgados. Eles preferiram a mentira, eles deram mais valor à mentira do que à verdade. E aqui, lá nos dias de Noé, na geração noética, foi exatamente também um dos motivos porque Deus julgou a humanidade. Veja que ele diz, a violência estava desenfreada. Estava cheio de violência naquele tempo. A violência enchia toda a terra. E penso que hoje também está do mesmo jeito. E a gente não precisa nem ir muito longe. Nosso estado, nosso país tem se enchido de violência. Nós temos visto a violência gratuita. Nós temos visto a violência simplesmente porque um torce por um time, outro torce por outro, ou é de uma facção, outro é de outra facção. A violência gratuita, a violência está a todo vapor aí. É violência de todas as formas, violência sem controle. Melhorou um pouco, mas ainda está acontecendo mesmo com a pandemia. Mesmo assim ainda continua acontecendo. A gente vê todos os dias nos jornais, nos rádios, ou na TV e nos meios de comunicação, é violência. Sempre tem violência. Também a violência do direito. E é interessante como nós estamos vivendo um período em que, por causa do que nós estamos passando, alguns bandidos estão sendo soltos e os cidadãos de bem em casa presos. É uma violência que viola o direito. Talvez se alguém pensasse um pouco melhor, eles estariam mais seguros presos, mais protegidos e só evitava a visita. Mas a violência está, uma violência de poder, cada um querendo aparecer mais, cada um querendo se destacar mais, em vez dos poderes se unirem contra o inimigo, parece que o inimigo tem dividido os poderes. Mas porque cada um quer o seu. E aí quando é para gastar o dos outros, pode, mas o meu não. Violência também de poder, abuso de poder. Temos visto isso. Uma violência que está estampada nos nossos dias. E não é só isso. Como eu falei no início, essa violência é apenas o início. Imagine o que vai acontecer depois que isso passar e começar a se descobrir as razões por que essa pandemia se alastrou por vários cantos e por outros não. Qual foi a causa? Quem permitiu ou quem não avisou? Quem foi que falhou? O que vem pela frente? Será que vem mais violência? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6 a 12. Mateus 24, versículo 6 a 12, diz assim a Bíblia: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então não é o julgamento final. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Uma das razões por que a violência tem aumentado é porque o amor esfriou. É uma consequência clara. O amor esfria. E várias pessoas aqui, a gente pode perceber, isso aqui está no contexto da vinda de Cristo dos últimos dias, de que isso se intensificará ainda mais. A violência será, de fato, ainda maior, como era nos dias de Noé. O mundo estava cheio de violência, isso vai aumentar ainda mais.
pode ser não imediatamente, mas a tendência é começar a aumentar. Porque, como diz a Bíblia, só agora é só os princípios de dores. Nós temos visto o aumento da violência, isso por causa do egoísmo, da ganância, do poder, como nós acabamos de ver agora. Então, a violência também tem aumentado nos nossos dias. O Senhor Jesus irá fazer com que o homem pereça. Ele mostra que haverá um julgamento e ele está nos lembrando disso para que a gente escape do julgamento. O primeiro julgamento no tempo de Noé ou naquela nação de Noé foi por meio de água, ou o dilúvio que destruiu toda aquela geração, fazendo com que escapasse apenas a família de Noé, 8 pessoas apenas. Houve um julgamento e naquele período foi por meio do dilúvio, ou como a gente chama também por água. Só que o próximo não será assim. O próximo será completamente diferente. Será o último e com mais intensidade. E a Bíblia diz que será por fogo. Não mais por água, mas por fogo. E algumas passagens que eu quero só citar aqui. A primeira está em Isaías, no capítulo 66, versículo 15 e 16, mostrando que esse juízo que virá sobre a humanidade será muito mais intenso. Isaías 66, versículo 15 e 16 diz: Pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Com o fogo e com sua espada, ou seja, com a sua palavra, entrará em juízo com toda a carne, com toda a humanidade. Veja que isso também aparece no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, fogo também de julgamento, julgamento final contra os que não obedecem, como diz lá em Isaías, a sua palavra, ou que não dão valor à sua palavra. E aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 7 a 9, vai mostrar que é o evangelho do Senhor. Diz assim, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Paulo está fazendo uma comparação dos irmãos de Tessalônica com os ímpios. Então, os irmãos de Tessalônica estavam enfrentando dificuldades e provações, mas ele diz, a vós outros, quando vier esta situação, vocês serão consolados, serão protegidos. Não passarão por esse julgamento, mas aqueles outros não. Ou como ele diz então o texto, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então não basta só conhecer a Deus. Tem que também obedecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque conhecer a Deus, até os demônios conhecem, mas não obedecem. Tem que conhecer a Deus, mas também tem que obedecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e é isso que identifica um verdadeiro salvo em Jesus. Porque é preciso que se conheça o Pai por meio do Filho, porque é o Filho que apresentou o Pai. Se não conhecemos o Filho, ou se rejeitamos o Filho como único caminho, não tem como chegar ao Pai. E veja que ele continua dizendo, por não obedecer o Evangelho, estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Sofrerão penalidades, não é uma penalidade, mas é uma penalidade eterna, de eterna destruição.
julgamento por causa do aumento da maldade, da corrupção e da violência. A Bíblia mesmo nos declara em Hebreus 12, versículo 29, que Deus é um fogo consumidor, que aqui está falando de juízo, de julgamento para aqueles que praticam a violência, a corrupção e a maldade. É o que nós estamos vendo nesses dias que estamos convivendo com tantas coisas desse tipo. Então, é possível escapar disso? É possível se livrar disso? Sim, é possível. É possível nós não passarmos pelo julgamento e da mesma forma que Deus preservou uma família naquele tempo que estavam na arca, que obedeceram para a construção daquela arca, que ouviram a voz de Deus e que acreditaram que tudo o que ia acontecer no futuro e fizeram e construíram a arca para entrarem na arca como Deus assim ordenou, eles se salvaram do dilúvio. Deus também providenciou um alívio ou um escape. Ele também providenciou para nós. E como nos dias de Noé foi a arca, mas principalmente a obediência à palavra de Deus, nos nossos dias, o escape é Jesus Cristo. Ele é o que pode nos proteger da ira vindoura. É Ele que pode nos livrar do julgamento que vem pela frente. É só em Jesus Cristo que nós podemos nos livrar da condenação da humanidade, porque a própria Bíblia declara, como eu já li, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, daqueles que verdadeiramente entregaram sua vida a Cristo Jesus. Então existe um cenário aí posto pela Bíblia e nós estamos vendo isso. É sim um cenário triste, deprimente, é um cenário apocalíptico, mas é ao mesmo tempo também uma proposta para que a gente encontre a saída, para que a gente busque a saída, para que a gente entre pela porta estreita que é Jesus Cristo, para que a gente entregue a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você ainda não fez isso, busque o quanto antes possível. Entre no seu quarto, ajoelhe ao pé da sua cama, ore ao Senhor, porque Ele ouve a oração daquele que está com o coração contrito, independente de ser crente ou não. Porque o Senhor ouve aquele que se arrepende dos seus pecados, e Ele não só ouve, mas Ele purifica de todos os pecados. Ele disse, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então busque, corra imediatamente a Jesus Cristo, coloque-se aos pés dele, porque Ele é o único caminho, é a única passagem do julgamento eterno para a vida eterna. Você tem essa oportunidade de escapar do juízo que virá pela frente. O meu apelo é esse, que você busque ao Senhor para que você escape do julgamento que é certo sobre toda a humanidade que rejeita a Deus. E nós estamos vendo isso, nós estamos presenciando isso. Que você busque o nosso Deus o quanto antes. Tome uma decisão o quanto antes de buscá-lo, entregar a sua vida a Ele, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o nosso desejo. Talvez para alguns seja uma das maiores preocupações nos dias de hoje, ter parentes que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, porque não os veremos na eternidade. Com certeza, aqueles que tiveram a oportunidade de tomar uma decisão e se encontrarem na condenação eterna, isso será deprimente, porque tiveram a oportunidade, mas nunca disseram sim à verdade. Que Deus toque no seu coração com esta palavra. Saiba que o juízo está próximo. Seja ele pelo juízo final do julgamento do Senhor Jesus Cristo, seja também pela nossa ida, seja pela morte, seja por qualquer outro motivo que Deus permita, mas esse julgamento é iminente. Entregue sua vida a Cristo o quanto antes. Vamos orar. Querido Deus, Pai santo e misericordioso,
Muito obrigado porque o Senhor não esconde as verdades que precisamos saber, Senhor, que o Senhor nos confronta com a Tua palavra. O Teu interesse, Pai, não é nos amedrontar, mas é nos mostrar uma proposta de redenção em Jesus Cristo. Nos mostrar que nele nós temos a vida eterna. Mostrar que nós temos uma escolha a fazer. E precisamos tomar uma decisão em nossas vidas de entregar a Cristo o quanto antes possível, para que Ele dirija os nossos passos, para que Ele modifique o nosso coração, para que Ele assim, ó Deus, seja glorificado em nossas vidas nos poucos dias que ainda possam nos restar. Nos abençoa, Pai, para que a Tua palavra esteja sempre em nossas vidas. E também, Senhor, aqueles que ainda precisam buscar e encontrar a Jesus Cristo como seu Salvador. Te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir mais uma música e depois nós vamos agradecer os nossos irmãos que estão conosco. Meu Jesus, quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu, de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor.
Que excelsa graça, de fato, quando nós olhamos para a grande graça que o Senhor nos concedeu, nós ficamos maravilhados. A Bíblia mesmo diz que o amor de Deus excede todo entendimento. Como um Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, olha para pecadores como nós e nos concede a salvação. Nos permite habitar com Ele a eternidade através de um grande sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma graça totalmente merecida que o Senhor concede a todos que queiram, que recebam, que entreguem, que creiam no Senhor Jesus Cristo. Tanto é que João diz que eles foram julgados porque não creram, não aceitaram, não entenderam e não quiseram receber de fato a palavra de Deus. Nós queremos agradecer ainda os nossos irmãos que ainda estão conosco, a irmã Vânia, também dando boa noite aqui, agradecendo pela palavra, o irmão Nonato, a Daniele, a irmã Janeide, Deus abençoe a irmã Janeide. Também a irmã Ângela, dizendo que de fato a gente não merece perdão nenhum, mas o Senhor nos perdoou, Deus abençoe. Também a irmã Auxiliadora está conosco, agradecemos. A Isabel Paiva, Raimari, o irmão Carlos Marinho, Deus abençoe. Marcemilene, Deus também abençoe, nós agradecemos por estar conosco. Peço que os irmãos compartilhem esta palavra, ajude a divulgar o Evangelho. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo. A Igreja Shalom já faz isso e outras igrejas fazem, né, de pregar, ou melhor, de divulgar as pregações do domingo à noite. E isso tem feito com que outras pessoas sejam alcançadas sem nenhum mérito humano, né? Algumas vezes a gente nem sabe, mas o Senhor conhece aqueles que se entregam a Ele. Também agradecemos a irmã Simone, ao Samuel que está conosco, alguns irmãos que eu acho que eu conheço, mas não é, eu vou olhar na foto depois, não é conhecido, mas agradecemos por estar conosco. Também a irmã Juraci, a Clívia Brilhante, creio que está com a família, Deus abençoe essas meninas aí. Também a irmã Margarete e os demais irmãos que eu já citei, agradecemos muito pelo carinho, por estar conosco neste domingo. Bom, o melhor seria que estivéssemos juntos no templo, na casa do nosso Deus, desfrutando não só desta comunhão, do calor humano, da aproximação da igreja, mas creio que isso também serve para a gente valorizar ainda mais a comunhão na casa do Senhor. Creio que outros dias o Senhor vai nos permitir estar juntos e poder assim desfrutar ainda muito mais desta comunhão que já é muito conhecida. Se não for mais no templo, né? Ninguém sabe, o Senhor está no controle de tudo, mas temos certeza que será na eternidade. Mas creio que ainda voltaremos e penso que essa pandemia vai passar logo, porque o povo de Deus está orando, tanto pelo Acre, pelo Brasil, como pelo mundo, orando pelas nossas autoridades. Esse é o papel do cristão, está orando por suas autoridades, reconhecendo que elas são investidas por Deus, que elas estão lá porque Deus permitiu, e assim pedindo sabedoria a todos que estão na responsabilidade de nos dar um momento melhor possível para passar essa pandemia. Então, o nosso desejo de fato é que todos possam estar orando pela igreja, por nossas autoridades, por nossos pastores, por cada um que tem a responsabilidade de servir o povo de Deus. Eu vou estar voltando, irmãos, só na terça-feira. Vou fazer diferente a semana agora que entra, né? Então, terça-feira e quinta-feira vou estar continuando os estudos nos Salmos,
Caso haja uma procura, então eu termino, porque eu ainda tenho pelo menos 5 salmos dos cânticos dos degraus. E aí, até domingo eu creio que a gente completaria. E a minha esperança é que até domingo, ou até no máximo segunda-feira que vem, passando essa na outra, a gente já tem uma posição mais clara de como ficar essa quarentena, como o governo vai agir para a suspensão ou não da mesma, se vai intensificar, e nossa oração aqui não, que os casos diminuam cada vez mais aqui, principalmente no nosso estado, lógico que pedindo sempre por todos. Então, estarei à disposição dos irmãos e qualquer necessidade, a porta do templo está fechada, mas se for por uma necessidade, ele abre. Se não abrir, o pastor está à disposição, né? O pastor está à disposição dos irmãos que precisarem. Que Deus abençoe sua vida e cada dia mais na presença do Senhor. Intensifique a leitura bíblica, intensifique a oração, a intercessão de um para com os outros. Ainda vou agradecer aqui para finalizar nosso irmão João Marinho, também estou com saudade da família toda. Nossa irmã Tássia, irmã Nazinha, está dando boa noite a todos. Deus abençoe, minha irmã, se cuida, né? As irmãs mais experientes da igreja, máximo de cuidado. A irmã Ida também, muito cuidado. A irmã Marina, estejam sendo protegidas, que são vulneráveis, e outros irmãos. Irmã Socorro Moraes, ela de vez em quando põe aqui, só que quando eu vou ver já tem passado. Então, irmã Socorro Moraes, o Raimundo Marques, que Deus também abençoe essa família. E aí o irmão cuida bem aí para que nada aconteça demais, né? E Deus também está no controle. Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe ricamente você e a sua família. Fique na paz do Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia multiplicando sobre cada um de vocês. Amém? Então, boa noite e até a próxima vez.